Você tem notado os seus colaboradores muito ansiosos na hora de resolver questões ou no dia a dia de trabalho? Você percebe uma tensão, uma inquietação constante. Você olha e fala assim: nossa, isso podia ser resolvido de uma outra forma, de uma forma mais calma, mais madura. Ou talvez você, como gestor, você se sente ansioso durante o dia e parece que fica um negócio ali dentro mal resolvido o dia inteiro, que cansa, que deixa o corpo tenso. Hoje eu vou falar sobre ansiedade, esse estado que está afetando muita gente. A Organização Mundial de Saúde falou que o Brasil é líder mundial em distúrbios de ansiedade. Um nome um pouco assustador, né? Distúrbios de ansiedade. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para diferenciar um pouco o que é a ansiedade, quando ela é um distúrbio e por que ela serve, por que ela existe no nosso corpo. Por que a gente tem essa ferramenta, que é uma ferramenta que é para ser usada para o bem do nosso corpo. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante diferenciar é o que são os casos clínicos de ansiedade, o que é o uso correto, normal, natural desse estado de ansiedade e o que é uma área meio assim, às vezes confusa, um estado de tensão. Você nem sabe bem por que está acontecendo, mas está acontecendo e esse é o mais prejudicial. Então, começando pelos primeiros, os casos clínicos são aqueles casos em que o estado de ansiedade chega num nível tão grande que a pessoa não consegue ser funcional, ela não consegue se relacionar corretamente com as outras pessoas, ela não consegue desempenhar suas atividades diárias, seja em casa, seja no trabalho, que ela fica num estado tão tenso que ela não consegue ser funcional. Então, nesses casos, é importante procurar ajuda médica, porque existem diagnósticos específicos que têm que ser olhados e tratados com o médico. Existe também o estado normal de ansiedade. A ansiedade é um estado que o corpo traz para trazer um alerta. Assim, olha, tem algo que precisa ser visto, tem algo que pode estar acontecendo e é prejudicial para você, então toma uma atitude. E aí você toma essa atitude, presta atenção e essa ansiedade imediatamente baixa. E isso é um estado que pouca gente tem conhecido, porque fica numa ansiedade não sabendo o que ela quer dizer e aí acaba ficando no terceiro estado, que é o estado que eu vou falar agora, que é esse estado onde a pessoa passa o dia num estado de agitação interna. Para fazer essa diferenciação e você poder reconhecer um pouco mais de perto qual é a sua situação e a situação da sua empresa, vamos falar um pouco desses três termos de ansiedade, três estados de ansiedade que a gente encontra por aí. Então, o primeiro estado é o caso clínico de ansiedade, são distúrbios de ansiedade. Então, uma síndrome do pânico, existe uma série de diagnósticos médicos para distúrbios de ansiedade. Como eu já falei, o Brasil é líder mundial em distúrbios de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então é um problema sério e grave. Como que você identifica? Você identifica pelo fato de que a pessoa fica tão ansiosa que ela não consegue ser funcional na vida por alguns meses. Assim, passou um mês, 2 meses, 3 meses e a pessoa segue num estado que ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, não consegue desempenhar bem no trabalho, ou seja, realmente aí são casos clínicos que precisam ser levados para os médicos e se buscar aí um tratamento médico e um acompanhamento médico para isso. O segundo momento, o segundo alerta, ou situação de ansiedade que tem que ser trazida à tona, é que a ansiedade tem um efeito normal, assim, tem uma função normal no ser humano. A ansiedade normal serve para nos alertar de que algo está errado, algo precisa ser feito. Às vezes você precisa tomar uma atitude, você precisa falar com uma pessoa urgentemente, você precisa responder um e-mail, você precisa fazer algo que é muito importante e aquilo está te alertando para aquela necessidade que você não está vendo. E às vezes é uma necessidade que você não consegue chegar rapidamente, assim, você tem que encontrar uma forma de lidar com essa ansiedade e saber o que você precisa fazer. Quando você encontra o que aquele alerta está dizendo e você toma atitude, imediatamente a sua ansiedade baixa. Parece milagre, mas não é não. Realmente a ansiedade é um alerta para uma necessidade que você tem e que você não está vendo. Infelizmente, hoje em dia, pouca gente vivencia a ansiedade dessa forma. Pouca gente sabe olhar para isso como um alerta de algo que precisa ser feito. Muitas vezes precisa de um pouco de instrução e precisa saber um pouco mais de como fazer isso. Agora,
o que é mais preocupante é o terceiro estado de ansiedade, que está no meio entre a ansiedade positiva, que é só um alerta, e a ansiedade clínica. É um estado que a pessoa fica o dia inteiro, porque aconteceu alguma coisa e a pessoa fica naquele enrosco interno, fica um negócio assim, quase como se a pessoa estivesse vibrando constantemente. E é isso que eu vou explicar o que acontece. Eu vou denominar esses eventos que nos estressam, um e-mail de cliente, ou um colega que não chegou na hora, mandou um WhatsApp desaforado, ou o sistema caiu, tem muito gatilho estressor, que é o termo que eu vou usar, que é o sistema de TI caiu, isso estressa. Quando acontecem esses gatilhos estressores, o que acontece biologicamente? Então a gente tem um aumento de adrenalina, a gente tem o cortisol que dispara, você tem tensão no corpo, ou seja, biologicamente a gente reage mesmo sem saber. Normalmente a gente nem percebe isso. E emocionalmente existe uma profusão de emoções que vem. Então vem, às vezes, raiva, medo, insegurança, sabe? A gente começa a sentir uma série de coisas que fazem com que, junto com as reações físicas, parece que tem um vulcão dentro da gente que vai explodir. Então, chega a ansiedade. A ansiedade é para dizer, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Você precisa agir. E aí, até aí tudo bem. Se você fica aí, você consegue aprender a olhar esse alerta e falar, o que eu posso fazer nesse momento? Mas o que acontece em 99% dos casos é que as pessoas têm um de 3 tipos de reação para tentar abafar. É como se você tentar botar uma tampa numa panela de pressão. Quais são as 3 reações básicas? Ou a pessoa parte para cima do evento estressor, então xinga o computador, responde agressivamente, ou seja, a pessoa responde agressivamente em um momento em que seria melhor esperar um pouco, respirar e olhar melhor o que vai fazer. Ou a pessoa se submete, aceita situações que não deveriam ser aceitas. A pessoa precisava expressar alguma coisa naquele momento e ela se recolhe. Também não é nada produtivo, porque a panela de pressão continua. E a terceira forma é se retirar. A pessoa fala, deixa eu esquecer isso aqui um pouquinho, acho que de alguma forma isso vai se resolver. Também não funciona. Esses 3 comportamentos, eles trazem um pseudo-alívio. A pessoa acha que fez alguma coisa, que resolveu, ou deixou para depois, mas dentro dela, nem a adrenalina baixou, nem aquela emoção que precisava ser vista foi vista. Então ela se mantém num estado constante de agitação interna, mesmo que não perceba. Às vezes a pessoa racionaliza, fala assim, é assim mesmo, e aí tenta passar para outra atividade. Sabe o que acontece? Vem outro gatilho. Vem esse outro gatilho, ela pega e responde da mesma forma. Ou se retira, ou é agressiva, ou é submissa. Quando isso acontece, ela aumenta esse nível interno de agitação. E aí, ao final do dia, ela não resolveu internamente nada. Ela resolveu apagou um monte de incêndio, mas não resolveu nada. Ela chega no final do dia extremamente cansada. Então, não é à toa que as pessoas têm ficado doentes, têm faltado no trabalho. E mesmo quando não chega nesses casos graves, o que acontece? Você pega, por exemplo, a pessoa produziria esse tanto, tem essa capacidade. Esse consumo emocional, esse fervor lá dentro, essa coisa mal resolvida lá dentro, consome um pedaço grande dessa produtividade. Então ela produz só isso aqui. Como ela produz isso aqui, fica faltando, ela tem que produzir mais, ela tem que trabalhar mais para tentar dar conta. Porque ela foi contratada para fazer isso aqui e ela quer desempenhar nesse total, ela sabe que ela pode, mas ela não consegue. Então ela tenta usar mais ainda, ela começa a ser agressiva consigo mesma, ou mais submissa, ou mais retirada, o que aumenta o problema, não diminui. Percebe como é um ciclo vicioso? Então como é que a gente quebra esse ciclo? Realmente aprendendo a lidar com a ansiedade de uma forma positiva, entendendo o alerta, assim, nossa, isso aqui está querendo me dizer alguma coisa, o que é? E aí você lida e começa a ter para cada gatilho um tempo de resposta que, sei lá, vai durar uns 10 minutos, alguma coisa assim. Você sobe, entende o que aquilo quer dizer, desce e resolve. Se vier outro gatilho, você sobe de novo, tem aquela agitação, depois você resolve, mas resolve de fato. Então, convido você a saber mais sobre ansiedade. Se quiser, pode me procurar, vai ser um prazer ajudar. A produtividade da sua equipe pode aumentar muito só de você ajudar as pessoas a não ficarem nesse ciclo vicioso da ansiedade.
no mínimo 30% da produtividade da sua equipe está sendo perdida nesse processo, eu posso garantir. Se quiser saber mais, entre em contato, vai ser um prazer ajudar. Até lá!